No vídeo anterior estivemos então a explorar como é que nós construímos aqui um context e coloquei aqui os dados para que eles pudessem ser imediatamente apresentados aqui. Mas imagina que nós queremos de facto que estes dados sejam configurados ou definidos ou alterados em tempo real e não estejam aqui de imediato a serem disponibilizados. E eu quero que isso aconteça dentro do meu componente de login, onde eu neste momento só tenho este botão que não faz rigorosamente nada. Bom, como é que nós vamos fazer isso? Aqui dentro nós podemos usar também o useState. E o useState vai permitir disponibilizar quer uma variável, pode ser um objeto, que contém estes dados que aqui estão, quer também as funções, ou neste caso a função que me permite alterar este dado. Então vamos fazer o seguinte, import useState from React. Ok, vamos aqui formatar isto só para ficar mais bonito. E agora aqui, em vez de termos esta informação toda que aqui temos, nós vamos criar uma const auth dados. Neste caso, o auth dados deixa de existir desta forma. Vamos fazer isto de uma forma diferente. Vai passar a existir aqui o usuário e o set usuário, por exemplo. Isto vai ser igual a um set state, ou um use state, perdão. E neste use state é que nós vamos passar o quê? Os dados que aqui estão. Então vamos ter aqui o usuário. Vamos deixá-lo ficar como Ana. Vamos voltar a ter aqui João, não há problema nenhum. E aqui vamos ter um perfil admin. Certo? Então nós passamos a ter aqui, em vez de uma constante, que é na prática um objeto, passamos a ter uma constante, que é um conjunto de informações que aqui estão. Repara que eu aqui estou a passar auth dados. Agora, eu posso passar estas duas realidades que aqui tenho novas, nesta forma de usuário e set usuário. Okay? Então eu estou a passar esta informação toda. Aqui, eventualmente, já vamos ter um erro que iremos resolver. Como é óbvio, aqui já vai aparecer um conjunto de erros, porque a forma como estamos a aceder a esta informação no user bar já não está completamente atualizada. Okay? Então aqui o auth dados já passou a ser uma outra coisa. Vamos aqui fazer o seguinte. Vamos colocar aqui BBB e AAA. Vamos verificar o que é que vem agora dentro do auth dados, desta constante que nós criamos aqui. Vamos fazer um console.log e vamos apresentar aqui auth dados. Vamos aqui olhar. Reparem que o erro desapareceu. Vamos ver aqui que eu vou aqui refrescar para não termos o erro. E nós passamos a ter aqui, na apresentação do console.log, um objeto que contém ele próprio um usuário, que é ele próprio também um objeto, e o set usuário, que é uma função. Então agora, repara no seguinte. Se eu quiser apresentar aqui os dados do meu usuário, eu sei que ele passou a ser um objeto. Então eu vou ter aqui o auth dados, ponto, e agora temos aqui usuário, ponto, repara, temos aqui o usuário, e depois dentro dele temos o usuário e perfil. Então, ponto, usuário aqui também. Em baixo, eu passo a ter uma outra construção. Passamos a ter o usuário, perfil. Vamos aqui regressar novamente à nossa aplicação e repara como já passamos a ter aqui a informação correta. João e admin. Agora, no meu login, eu posso usar aqui ou criar aqui uma função para alterar os dados do meu login. Isto é, alterar o valor original de João e admin, por exemplo, para Ana user. Bom, mas para isso, o que é que vai ser necessário? Da mesma forma que eu aqui tive que fazer a importação do context, eu vou ter que fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Então eu vou importar o contexto. Ok? Temos que garantir que os caminhos estão corretos, isto é, a importação está correta, mas uma vez que o user bar e login estão dentro da mesma pasta, esta questão das pastas relativas não será um problema. Ok? E agora, eu posso fazer o seguinte, posso definir aqui uma função. Obviamente que eu aqui vou ter que chamar a constante dos dados
para ter a noção da informação que existe dentro do context. E agora eu posso criar aqui uma função, uma function, alterar login. E nesta alteração do login, o que eu vou aqui fazer é o quê? Auth dados, ponto, set, reparem, set usuário, que é esta função que aqui está, set usuário. Então vamos fazer set usuário. E agora, aqui nós temos uma função que eu vou colocar aqui como uma arrow function, que neste caso nem sequer necessita de ser uma arrow function, neste caso pode ser diretamente aqui o usuário passa a ser a Ana e o perfil passa a ser user. Ora, para que esta função agora seja executada, eu vou dizer aqui que no evento onClick ele vai ser igual a quê? À execução do alterar login. Okay? Vamos verificar se temos aqui algum erro. Eu vou aqui fechar. Aparentemente não temos erro nenhum. Quando eu vou clicar aqui no login, nós temos a alteração dos dados de login do usuário. E esta é uma técnica muito utilizada para fazer a gestão das sessões, isto é, quando o usuário está logado, quando não está. Okay? Aqui ainda temos esta informação a ser apresentada, ela está aqui no user bar com este console log. Então agora, neste momento, nós já vamos poder refrescar a nossa aplicação. Repare, ela inicialmente contém aqui o João admin. Vou aqui arranjar um bocadinho mais de espaço. Okay. E agora, quando eu clico aqui no login, o que vai acontecer é a execução deste clique. Este clique vai alterar o login, é a execução desta função. Esta execução desta função vai chamar o contexto que está aqui carregado ou importado para o interior deste componente. Isto é completamente desacoplado, repara. Não há aqui no login nenhuma informação de que eu estou a passar propriedades, não interessa. Há aqui de facto um contexto que está a ser usado porque eu tenho necessidade de apresentar estes dados que aqui estão. Caso contrário, não necessitaria de qualquer contexto e poderia pura e simplesmente deixar aqui ficar o login assim. O login, esse tem a necessidade de ir para o contexto. No contexto ele vai buscá-lo e vai defini-lo aqui para eu poder utilizar aqui dentro da forma que eu quiser. Se eu quisesse agora apresentar aqui dados deste contexto, utilizaria o auth dados para apresentar essa informação e passamos a ter a possibilidade. Então, neste caso concreto, uma vez que o nosso context tem aqui, para além do usuário, tem uma função que é o set usuário, passa a estar disponível dentro do contexto, através do seu provedor. O que vai acontecer é que eu posso então aqui no meu login fazer o onClick e executar esta função vai pegar no auth dados, vai executar a função que vem lá dentro, que vai basicamente definir qual é o novo aspecto do objeto do usuário. Bom, eu penso que de facto esta explicação pode ser um bocadinho complexa, que só se consegue resolver em termos de aprendizagem com a solução que é mais óbvia. Escrever muito código. É necessário testar, escrever, criar muitos erros, tentar solucionar. E partir sempre de exemplos muito simples, muito básicos, porque depois a escala deste tipo de aplicação é uma escala mais ou menos límpida, mais ou menos clara. Porquê? Se eu agora quisesse adicionar aqui dentro do login outros componentes com um histórico de logins, etc., eu poderia fazê-lo, só teria que ter a preocupação de carregar o contexto, definir uma constante com os dados todos desse contexto, estamos a falar de valores e funções, e depois utilizá-la dentro desse componente sem ter que me preocupar em que outros componentes é que este contexto está a ser utilizado.